praticar as orientações bíblicas que serão dadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz? Amém. Que alegria é termos mais essa oportunidade, não é verdade? Oportunidade de adorarmos ao nosso Senhor, de rendermos a Ele graça, louvores e receber dele mesmo, porque o nosso Deus, Ele é assim, né? Ele é um Deus de amor e Ele nunca nos deixa sair com as mãos vazias. E nessa noite não será diferente, amados. Creia nisso. Amém? Não porque a Gláucia vai trazer a palavra, mas é porque o Senhor, Ele tem poder. E a palavra dele, que é a verdade, que liberta, ela é viva. E não importa o vaso que seja, o Senhor, Ele vai falar. Amém? Você crê? E nessa noite você receberá algo importante, algo que fará toda a diferença na sua vida hoje. Amém? Mas Gláucia, é um domingo como qualquer outro. Irmãos, crie expectativa. Nunca vou me cansar de falar essa frase aqui. Crie expectativa. Ah, mais um domingo, tudo igual. Não, isso é mentira do inimigo, tá? Vou desmascarar ele aqui de cara. Tudo mentira. Porque a palavra, tudo que é ministrado aqui nesse ambiente, é algo que o Espírito Santo, todos os dias, se nós nos reunirmos aqui, Ele derramará algo diferente sobre nós, amém? E à medida que o seu coração estiver aberto, estiver desejoso, o Senhor, Ele derramará sobre você aquilo que você veio buscar. Então nessa noite, em nome de Jesus, eu quero iniciar declarando sobre a tua vida toda sorte de bênção. Eu quero declarar sobre a tua casa a cura, a libertação. Eu quero dizer para você que Satanás, ele não tem poder contra você. Em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite que tudo aquilo que tem roubado a tua paz, roubado a tua alegria, o meu Deus, Ele joga por terra hoje, agora. Então confia no Senhor, confia nele. Aleluia. Nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos amados, nós seremos amados, nós seremos amados. Você entende essa palavra? Confia no Senhor e você não será abalado. Só confia, só descanse. Você pode erguer o braço de júbilo ao Senhor. Te desejamos. Olha o que o Senhor diz para você. Você não ficará abatido em meio às batalhas. Se isso acontecer, Ele se levantará a tua favor. Nós seremos abalados, nós seremos abalados. Se vier qualquer coisa, ou nenhuma escuridão ficará. Nós
Com ousadia diga, Seus inimigos cairão. Deus é mais forte, Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. confia, não aceite, amados, nada menos do que o Senhor lhe dar a você. Ele tem desejado dar a você e a mim o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é a presença abundante dele. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Louvado e agradecido é o Senhor. Aleluia! Amados de Deus, assim como o pastor já bem adiantou aqui, ontem nós estivemos ali na Barra, num mega evento, né? No prédio ali, no local de eventos de Ribalta. E fomos algumas mulheres, né? Daqui da nossa igreja, a maioria, glória a Deus. Algumas conhecidas também lá da igreja, né? O pastor Ângelo lá da Assembleia. E outras irmãs também. E, amados, foi uma bênção. Eu quero dizer para os irmãos que louvado seja o nome do Senhor pela vida, da direção pelas pessoas, né, que estavam ali. Pastora Fabiola Barros, pastor Vaguinho, quem não sabe é aquele ex-pagodeiro, né, do grupo Os Morenos, eles que promovem esse evento todo ano desde 2016. Esse foi o primeiro ano e eu acredito, né, irmãs, que esse foi o nosso primeiro ano que estivemos lá. E eu acredito que vai ser o primeiro de muitos. Amém, mulheres? Glória a Deus. E o meu desejo, irmãs, é que você que esteve lá e você também que não pôde ir daqui pra frente, né, através de nós, né, Damiana, Fatinha, mamãe, nós e as demais também, né, as irmãs que foram, possamos transferir, amém? Transferir tudo que nós recebemos lá. Porque não foi só para mais, vamos lá, né? Oba, ai que legal, é muito legal, né, Damiana? Divertido, né? As pessoas botam você para falar, sem você esperar, glória, misericórdia, irmão, né? E Deus, Ele vai nos enchendo e Ele vai nos fazendo entender que uma vida com Ele não é uma vida rasa, amém, irmãos? A presença de Deus não é como o diácono Rodolfo bem citou aqui no louvor. Ela pode sim ser uma piscina, mas não uma piscina, né, que bate sua água na canela. Ela pode ser uma piscina que dê para você mergulhar, né, diácono? Que dê para você nadar, que dê para você se refrescar abundantemente, amém? E é esse o meu desejo sobre essa igreja. Eu quero compartilhar um pedacinho só do que foi ministrado a nós, e falou muito ao meu coração, irmãos. É o livro de Esther, o capítulo 4, né? A maioria que está aqui hoje, todos são cristãos, mas eu acredito que a palavra do Senhor, todos nós sabemos que ela se renova, né? E eu, hoje de manhã, acredite, amados, se você pegar aqui o meu caderninho, eu fiz um esboço de uma outra palavra.
Porque eu falei, Senhor, eu estou me sentindo tão cheia pelo que eu recebi lá ontem, mas eu sei que o Senhor também vai falar através dessa outra palavra aqui que eu escolhi. E eu fiz, amados, acredite, eu preparei aqui o esboço de uma outra palavra, mas agora de tarde nem me atrasei para chegar aqui na igreja por causa disso. O Espírito Santo de Deus falou muito no meu coração. Falou, filha, eu permiti você ir até lá para que você se alimentasse. E a minha palavra não se renova. Eu desejo te usar. Transmita aquilo que você recebeu lá. Eu falei, amém, papai, amém. E rapidamente eu fiz algumas anotações aqui. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? A partir do versículo 16. Aleluia! Confiando no nosso Deus e no seu eterno amor, nós jamais seremos abalados, amém? Creia nisso, sem duvidar. E a palavra de Deus diz, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, a rainha Esther dizendo, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter um rei depois, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto a rainha Esther lhe ordenou. Amém? Pode se sentar, amados? Essa palavra, para quem não está muito familiarizado, aqui nós temos a rainha Esther, que era uma moça, né, judia. Ela era prima de Mardoqueu. E essa moça, ela foi escolhida entre muitas para tomar o lugar da rainha Vasti, que tinha feito o quê? Desprezado o rei. E à medida que Esther foi tomando seu espaço ali naquele palácio, havia um homem da confiança do rei Assuero, e esse homem, Ramã, ele tinha muito ódio dos judeus. Então Ramã teve uma bela ideia inspirada por Satanás, por causa do ódio que ele sentia pelos judeus. Por quê? Porque todas as pessoas, né, do reino, eles eram obrigados não só a se curvarem para o rei e a rainha, mas também para os príncipes do palácio. E Ramã, né? E Amã tinha Amã, eu me confundo, tá, amados? Me ajuda aí. Ele era um desses príncipes. Então Mardoqueu, que era um homem judeu, temente a Deus, né? Por um acaso, primo de Esther, que outrora criou essa menina, e ele não se curvava. Ele ficava na frente do palácio, porque afinal de contas Esther, a prima dele, estava lá dentro, e ninguém sabia que ela era judia, ninguém sabia, e ele ficava ali à porta. E um belo dia, esse príncipe do rei, ele passou e ele não se curvou. Então, por conta disso, criou-se um ódio mortal desse homem, né, chamado Mardoqueu. E quando ele teve a oportunidade, ele teve a bela ideia de querer matar, enforcar, trucidar, destruir todos os judeus daquele reino. Então ele pediu ao rei, né, que fizesse um mandato para que ele conseguisse isso em todas as províncias. Então um dia Mardoqueu levou isso até Esther, e aí Esther, antes de qualquer atitude, antes de qualquer
qualquer passo, ela falou, como uma verdadeira judia, como uma verdadeira serva de Deus, amém? Como uma mulher cheia de sabedoria, ela mandou recado e disse: diga ao povo que faça um propósito. É interessante, né, amados? Hoje estamos encerrando o nosso propósito de 40 dias. E depois, quando eu cheguei aqui, eu estava entendendo também que Deus queria conectar essa palavra para a nossa atualidade aqui na igreja hoje. E ali, quando ela teve a oportunidade de mandar um recado, ela poderia falar para ele: olha, eu como rainha hoje, eu vou interceder, eu vou fazer alguma coisa aqui, ou eu vou dar ordem para que acabem com esse homem, né? Mas ela fez aquilo que todos nós precisamos entender e fazer na hora da angústia, na hora da tribulação. Ela disse: ajunte todo o nosso povo e jejuem por 3 dias. Eu também farei a mesma coisa. E assim, seu primo voltou e fez como ela tinha ordenado. E você lê o restante dos capítulos, amados, você vai ver que ao 3º dia, Esther se levantou do seu sacrifício de jejum, amém? E Esther colocou suas vestes reais, e Esther fez aquilo que ninguém poderia fazer, nem mesmo a rainha. Esther foi e entrou na presença do rei. Naquele momento ela poderia ser morta, mas ela cria que através do sacrifício dela, o rei acharia graça. E assim ela fez. E quando ela entrou, o rei Assuero achou graça naquela mulher, e ele disse para que ela se aproximasse. Quando Esther se aproximou, o rei, né, ele, nada mais, nada menos, ele perguntou para ela: o que queres? Se tu me pedir, darei até metade do meu reino. Ó. E ela: não, eu só quero que você vá a um banquete que darei hoje, mas leve o seu príncipe, né? Leve Amã contigo, hoje à noite. Olha que mulher estrategista, irmão. Essa palavra não é só para nós mulheres aqui não, amém? Estratégia. Porque Satanás, ele tem muitas artimanhas e estratégias para tentar aniquilar conosco. Mas o Espírito Santo de Deus, quando você está cheio, quando você ora, quando você jejua, irmão, não tem demônio que possa se manter de pé diante de você. E ali, com estratégia, já que ela não foi morta, né? Venha hoje, rei, eu oferecerei um banquete para vocês dois. E assim foi. E, amados, resumindo aqui essa palavra, ela foi, deu um banquete, e lá na hora ele perguntou novamente. E ela disse: amanhã prepararei um novo banquete, venha vocês dois. Nisso, esse digníssimo, né, usado pelo inimigo, Amã vai até a sua casa, diz para sua mulher e para os seus amigos ali: olha, não sabe o que aconteceu, né? O rei, a rainha me prepararam um banquete, né? Mal ele sabia que o povo de Deus, quando ele quer, quando ele está cheio, o Senhor dá estratégia para nós, amém? E aí eles fizeram melhor. Quem nesse reino já recebeu um banquete? Ainda mandaram voltar amanhã. Olha que coisa, né? E ali ele tem a ideia, inspirada pela sua esposa e seus amigos, pelo ódio que ele tinha por Mardoqueu. Eles falaram: por que você não vai amanhã bem cedo até a presença do rei, pede uma audiência e diga ao rei, né? Já que você agora está por cima, né, da carne seca, vai lá e pede logo que enforquem Mardoqueu, que ele fica lá na porta do templo, na entrada, e toda vez que você passa, ele não se curva diante de você. Então acabe logo com essa
sua ira antes do banquete à noite. E assim ele respirou fundo, vou fazer isso. Mas o que Esther e o povo dela estavam fazendo, amados? Orando e jejuando, amém? Esther estava preparando o melhor que ela podia. Ela estava preparando a mesa para o rei. Ela estava preparando o melhor que ela tinha. Ela estava convidando o seu inimigo para se assentar à mesa dela. E muitas das vezes, amados, nós precisaremos fazer isso, amém? Mas isso é falsidade. Não, amados. Eu estou falando no mundo espiritual. Vai ter momentos na sua vida em que você precisará fazer uma bela mesa na presença do Rei dos Reis. E você do lado, o Espírito Santo. E você vai ter que convidar. E você vai ter que se assentar para que o Senhor faça o trabalho dele. E ali, naquela noite, porque o povo estava em jejum, o povo estava consagrado, Deus não permitiu que o rei Assuero dormisse. E ele ficou ali com incômodo, mandou chamar os seus rapazes, tragam as crônicas, tragam o livro, leiam para mim. Porque eu tenho sono, eu quero ouvir novamente as crônicas, aquilo que tem acontecido aqui no meu reino. E um tempinho atrás, porque Mardoqueu ficava à porta do templo, um dia esse homem viu 2 eunucos tramando contra a vida do rei. E ele fez o quê? Foi lá e contou. Mardoqueu foi lá e contou que havia 2 do palácio que queriam matá-lo. E aí, o Senhor, através das crônicas, quando eles leram esse episódio, ele perguntou: e o que eu mandei fazer a esse homem que me salvou a vida? O que eu, como um rei, posso fazer para honrar esse homem que, por jesuicidência, não, pastor Eduardo, era justamente o familiar de Esther. Ninguém sabia. E aí, quando já era amanhã, quem chega lá para fazer o pedido, o belo pedido da forca? Amã. E aí, quando ele entra na presença do rei, porque o rei mandou chamar, os seus rapazes falaram: o Senhor tem visita. Quem é? Amã. Manda ele entrar, que ele vai me ajudar com isso aqui agora. E quando ele entra, ele faz a pergunta: o que você acha, o que o rei deve fazer para honrar um homem da sua confiança, um homem que lhe fez muito bem? Hein, Amã, o que você acha, o que eu devo fazer? E rapidamente Satanás, na mente daquele, pobre coitado, ele pensou: qual é o homem desse reino que o rei e a rainha querem honrar? Porque afinal de contas eu estou com um banquete preparado à noite. Lógico, ele pensando que é para mim. Então ele abriu a boca dele. E aí, meu querido, Deus, ele, quando se preciso, Deus, ele pega até o teu inimigo, é verdade, e usa ao teu favor. E ele teve a bela ideia, o melhor que ele tinha. Ele falou: olha, eu pegaria o cavalo que é do Senhor, eu pegaria a sua roupa real, eu pegaria a sua coroa, e eu pegaria ainda o rei, um dos seus príncipes, um dos seus principais do reino, e mandaria ele honrar esse homem. Quem era esse homem, amados? Aquele que ele mais odiava. E o rei: Amã, muito bem, muito obrigado. Eu quero que você faça isso com aquele homem que está lá à porta, aquele homem chamado Mardoqueu. E ele, como ele poderia ter algum poder, mas ele não era o rei. E ele foi lá, amados, com toda a sua arrogância, foi humilhado na presença de Mardoqueu. Ele fez isso
colocou aquele homem no cavalo com as vestes, com a coroa real, e ele teve que honrar, publicamente declarando: olha quem o rei honra. É dessa forma aqui que o rei honra aqueles que o servem, aqueles que fazem o bem para o rei. E ali imediatamente depois disso, Mardoqueu volta para a sua posição onde ele estava, né, a porta, e ele foi para casa se lamentar com aqueles que tinham mandado ele lá ter aquela ideia. E quando ele chega lá, sua esposa, ela na hora, porque nós mulheres somos, né, a gente tem uma percepção incrível, né, irmãs? Fala a verdade, não é, maridos? A gente não tem... É uma percepção incrível. Quando ele conta a história todinha, ela fala: olha, você está perdido. Acabou para você, a casa caiu para você. E ali, quando eles estavam ali tratando esse assunto, naquele desespero, naquela posição de humilhação que Amã teve que se colocar diante daquele que ele odiava, chegam os, vamos dizer assim, a cavalaria real. Já está na hora do banquete que a rainha preparou para você. Vamos. E ele foi, amado. Chegou lá dessa forma. Quando o rei perguntou: minha rainha, se pedir até metade do meu reino eu te darei. E ela disse simplesmente: vê esse. Ele decretou a morte do meu povo. E ali, amado, só para resumir, a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu e para os judeus foi usada para ele mesmo, porque o rei, ele não poderia voltar com a sua palavra. E o rei, na verdade, nem sabia que ele tinha preparado aquilo lá para matar Mardoqueu. E ele foi enforcado, morto no lugar daquele que ele tinha um ódio, né? Tinha uma raiva gratuita, um ódio sem motivo algum. Assim como muitas das vezes nós temos que passar por certas situações de ódio de pessoas que você não entende o porquê. Porque fulano não gosta de mim. E você fica às vezes puxando a tua mente: o que eu fiz para o ciclano para ele me tratar assim, para ele não gostar de mim? E, irmãos, eu quero dizer para você hoje, uma vez eu também já fiquei me fazendo essa pergunta, mas hoje não fique se perguntando, querendo saber o porquê. Porque infelizmente tem pessoas que olham para nós e por ela às vezes não poder, às vezes ser como você é, ou enfim, ou alguma coisa da própria mente dela, um trauma, não sei, ela vai simplesmente odiar você. Mas hoje você entenda que existe um rei que é o teu favor. Não precisa você ficar a todo momento em cima do rei, dizendo a ele o que ele fazer, porque o próprio Espírito Santo inspira e leva ao nosso rei aquilo que nós precisamos. Mardoqueu, ele poderia, quando Amã passava, ele poderia falar alguma coisa, ele poderia até falar para Esther sobre ela mandar acabar com aquele homem. Mas veja que interessante, enquanto Amã estava interessado em lugares altos, né, roupas reais, anéis de autoridade no seu dedo, Mardoqueu estava interessado, estava arriscando a sua vida ali na porta do templo em favor de um povo inteiro. Então, isso nos faz pensar e refletir sobre a palavra que a Bíblia nos dá. Aquele que buscar cuidar da sua vida, né? Buscar o melhor para si mesmo, perdê-la. Mas é necessário que façamos, amados, a vontade do Pai. Eu olho para o rei Assuero como uma figura de Deus na nossa vida, sabe? O Senhor, ele estava ali como
esse rei estava ali como a autoridade maior daquele lugar. Esther, eu visualizo a vida de Esther nessa passagem como o Espírito Santo. O Espírito Santo que é uma ponte entre o rei e o seu povo. Porque nós precisamos de ponte. Mas para isso, para ter acesso, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que aquilo que você precisa, às vezes nem vai precisar de você falar, Ele vai se encarregar disso e entregará ao Senhor a sua petição, a sua necessidade. Mas é necessário que o povo se coloque no posicionamento. E aqui nessa passagem, o povo, ele orou, ele jejuou, eles buscaram por um milagre, eles não se levantaram com espadas ou escudo na mão, eles buscaram as armas, as estratégias espirituais. Amém. Porque nada pode ficar de pé, igreja, acredite nisso, diante de alguém que se coloca a orar e a jejuar. Esses 40 dias de jejum, meus queridos irmãos, eu estou aqui na Igreja Céu desde 2010. Eu vim no aniversário da igreja, né, em novembro, aí passou dezembro, janeiro a Bianca nasceu, nunca mais saímos daqui. E do que eu me lembro, quando começou o jejum coletivo, eu particularmente, esse ano eu falei, Senhor, eu quero vencer um pouquinho mais a minha carne. Eu vou escolher um propósito que eu nunca tinha feito, que o Teu Espírito Santo vai me ajudar. E ali fiz o meu propósito, né? Foi difícil? Foi, irmão. Olha, eu nunca passei por um período de jejum coletivo com tanta luta, com tanta batalha, irmão. Tudo aconteceu nesse período de 40 dias. Parece até que foi um ano inteiro. Se eu parar para contar para os irmãos tudo que eu tive que passar, parece assim que foi 12 meses, não 40 dias. Teve um momento em que eu me vi até com a minha alegria sendo roubada. Eu falei para o meu esposo, falei, Daniel, há muitos anos que eu não sei o que é isso. E olha que eu e esse homem já passamos por muita luta, irmão. Mas eu não me lembro da minha alegria ser roubada, porque quando eu estou mal, eu venho para a casa de Deus, eu adoro, e a minha alma ela se regozija no Senhor, eu saio daqui renovada. E nesse período eu não estava sentindo isso, irmão. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Espírito Santo, renova a minha força. E teve um dia que eu levantei de manhã e falei, hoje, Senhor, hoje não estou legal, pai, não vou conseguir. Aí o Espírito, que é a ponte, que é o amigo, que quando você pensa que está só, porque tem coisa, irmão, que você não pode, certo momento que não dá nem para dividir com o marido. Só depois quando passa, você com calma vai lá e compartilha com ele. Olha, não tem aquele dia? Isso, tadinho meu marido, até pena dele. E desse jeito o Espírito Santo veio e falou, epa! Você está se esquecendo de que não é você que luta as tuas guerras. Você está se esquecendo de que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que prepara uma mesa diante dos teus inimigos para honrar você. E ali, irmão, verdade, Senhor, eu vou permanecer. Teve dias, amados, de levantar pela manhã e ter força, da onde nem não tinha. A lógica eu sei que vem do Senhor, para ter que correr atrás de coisas que eu nunca tive que correr na minha vida. Preparar situações, tentar criar estratégias contra o inimigo, ter uma palavra
Senhor, Ele continuará dando recursos para mim e para você. Que recurso é esse, Glaucio? Quando você precisa de recurso? Quando você não tem nada. Aí o Senhor vem e te dá uma provisão para aquele momento. Aí às vezes nós achamos, Senhor, só isso? Foi pouco. Não, irmão. Ele dá na sua justa medida aquilo que precisamos para certos momentos. Esté pediu 3 dias. 3 dias em jejum, sem comer e beber nada. E ali, aquela mulher que outrora não era ninguém, o Senhor deu recurso para Esther, para Radassa, para que através da vida dela, toda um povo, uma nação que foi levada cativa para a província daquele rei, fosse salva através da vida dela. Não pelo poder que ela tinha de mandar matar os seus inimigos, mas pelo poder que ela buscou do Senhor, que fez o rei acordar de madrugada e ler as notícias e se lembrar de um homem que ele não fazia ideia que tinha sido aquele que terminou de criar a Esther. Era aquele mesmo homem que ficava lá na entrada do templo, querendo saber notícia. Só Deus pode fazer isso, irmão. Então, hoje, eu quero encerrar essa breve palavra encorajando você a não ficar detido, a não ficar engessado. Irmãos, era impossível aquele povo ser salvo da espada de Amã. Era impossível. Ele pediu que cartas fossem espalhadas em toda a província do rei Assuero. E ele escolheu para ele pessoalmente, que foi Mardoqueu. Esse aqui eu pessoalmente quero cuidar dele. Mas quando há o Todo-Poderoso agindo em nosso favor, não há impossível. Nada. Não há forca. Não há palavra. Não há um grandão que está acima de você que vá prevalecer. Porque quem era Mardoqueu diante de Amã? Não era nada. Era um tapete para ele passar e pisar. Mas Mardoqueu estava cuidando e buscando por ele, irmãos. Ele estava cuidando daquilo que era de Deus. Ele estava cuidando em salvar o povo de Deus. E Esther, ela não hesitou em salvar a sua própria vida. Ela sabia que quando no término do seu jejum, quando ela entrasse na presença do rei, ele poderia matá-la só por causa disso. Mas ao contrário, quando ela entrou, ele estendeu seu cetro real e ele achou graça, não porque ela era linda, maravilhosa, mas porque havia algo diferente naquela mulher. E esse algo era a presença de Deus. Só o Senhor faz o teu inimigo olhar para você. Ele vai olhar, ele vai sentir raiva de você. Por que ele é desse jeito? Por que só ele que aparece? Por que tudo dá bom para ele? Por que ele é desse jeito assim? Olha a roupa, olha não sei o quê. Ele vai fazer o teu inimigo olhar tudo isso sim. Mas ele também vai fazer o teu inimigo ter que reconhecer o Deus que é na tua vida. Aleluia. Não, se você não sabe, eu estou com a minha vida toda em desordem. Tá tudo ruim, tudo errado. Mas mesmo assim, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque há um propósito de Deus ainda através da tua vida. Ainda que o inimigo ele tenha prevalecido em alguma área,
esteja em consagração, nada ficará de pé contra você. Aleluia. E vou falar, irmãos, hoje de manhã, quando deu meio-dia, entreguei o meu propósito, ajoelhada ali na minha sala. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez eu venci um grande obstáculo da minha vida em relação ao jejum. Ué, presbítera, você não jejuava antes do jejum coletivo? Sim, irmãos. Mas nunca como eu fiz dessa vez. Para alguns pode ser, eu estou acostumada a jejuar o dia todo, 40 dias, 40 noites. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas, né, cada um tem esse limite aí. E eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque hoje, amados, eu falo de certeza para você. Tudo que aconteceu nesse período, se eu não estivesse em consagração ao Senhor, teve momentos que o inimigo ia prevalecer contra mim. Que eu ia sair daqui, ó, do nível de Deus, e eu ia descer ao nível de Satanás. Mas a todo momento o Espírito Santo, até, amados, tem lugares, situações que você olha e o Espírito Santo não vai entrar aqui não está aqui não. Porque o cenário é de tanta desordem, o cenário é de tanta, né? Você nem como expressar para os amados isso. O cenário é de tanta coisa injusta que você olha e fala, misericórdia. Espírito Santo, será que tu se afastou um pouquinho para tu não pisar aqui? Mas o Espírito Santo de Deus, ele entrará comigo e contigo. Ele entrará onde não tem vida. Se for necessário, ele entrará no meio dos ossos secos para trazer vida e esperança para você. E dizer para você, filha, filho, eu estou contigo. Não recua, não tema, deixa falar, deixa acusar, deixa inventar, deixa ficar pensando que você tá abatido, derrotada, deixa. Porque no momento certo, amados, o Senhor, Ele nos entregará os nossos inimigos. Ele derrubará toda forca preparada para você. Ele mesmo se encarregará de abater aqueles que te tocam, aqueles que tentam. E eu quero que você nessa noite receba não um sentimento de vingança, amados, porque o nosso Deus, Ele não é isso. O nosso Deus é amor. O nosso Deus é esperança. O nosso Deus é justiça. 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 O nosso Deus, Ele vai à nossa frente. O Espírito Santo ao nosso lado. E nós ficaremos de pé. Amém? Então nessa noite fique com essa palavra. Que o Senhor, Ele venha encher você. Ele venha trazer esperança à sua vida. Ele venha ainda nessa noite palestrar contigo, amados. Eu quero te dizer que, olha, ontem lá na hora que eu estava sentada do lado lá da presbítera Joyce, eu virei para ela e falei assim, nossa Joyce, que interessante. Hoje é o nosso último dia de jejum coletivo e olha que presente que o Espírito Santo deu para nós. Estamos aqui na Barra, nesse mega evento. Ela, é verdade, eu lembrei disso, mas não comentei. Eu falei, Deus é maravilhoso conosco, né? E quando eu estava ali recebendo, já havia um tempo em que o Espírito Santo não usava a minha vida em favor de alguém. E ontem eu, só para encerrar, compartilhar isso aqui com você. E ali tinha uma moça do meu lado, uma jovem muito bonita do meu lado. E conforme o dia foi passando,
Quando chegou mais ou menos depois do almoço, sentei novamente do lado dela e ali o Espírito Santo começava a me mostrar aquela jovem. Começava a me mostrar ela sentada numa mesa. E é um mistério de Deus, amado. Eu e a mesa. Até minha filha me zoa. Minha mãe só pensa em mesa. Mas é um mistério de Deus comigo, não sei. Na minha visão, Deus me dava aquela jovem que estava do meu lado, nunca vi ela sentada numa mesa, preparando algumas coisas para ela vender. E ali eu relutei um pouco, permaneci ali e foi passando, como foi dando a noitinha, e ali o Espírito me incomodando com aquilo. E teve um momento em que Deus usou a pastora e falou assim: você vai declarar para essa pessoa que está do seu lado, né, que o projeto dela, Deus já está cuidando. E aí na hora eu entendi. E ali eu, antes de declarar essa palavra, eu entreguei para ela aquilo que Deus estava me dando. E automaticamente ela virou para mim, me abraçou, me deu um beijo. E ela falou: esse projeto é algo que eu estou orando, esperando que o Senhor me respondesse, se é para mim fazer ou não. Aí eu falei assim: mas eu via você sentada numa mesa encaixotando coisas. Ela falou: é porque eu trabalho na área da beleza, mas eu quero dar um passo à frente, mas eu estou com medo. Eu não sei se é para mim ir. Eu falei: Deus diz para você hoje que é para você avançar, que Ele está preparando tudo e Ele está abençoando esse projeto na sua vida. E ali ela me agradeceu. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor falou com ela, que o Senhor, Ele se revelou a ela. Assim como ontem Deus me deu várias revelações daquilo que eu preciso daqui para frente fazer. Por que eu estou compartilhando esse momento que o Senhor me deu, me usou pela misericórdia para essa moça? Para aparecer? Não. Para encorajar você e dizer para você que você não é um vaso quebrado. Deus ainda conta contigo e Ele deseja usar você. Às vezes vai ser uma simples coisa. Deus vai te dar uma visão, mandar você entregar. Não se acovarde. Você é um vaso de Deus. E hoje, quando eu entreguei, eu falei: Senhor, eis-me aqui. Me ajuda a ser a provisão de muitos. Porque por mim mesma, Pai, Tu sabe que eu não quero. Há algumas situações que eu já entreguei para Deus, eu falei, porque é necessário você confessar, ainda que Ele conheça o teu coração. Há coisas que eu cheguei para o Senhor e falei essa semana: Deus, para mim não dá mais. E Ele a todo momento, com o seu amor infinito, Ele nos prova que Ele conta conosco e Ele deseja nos usar. Aí eu falo e pergunto para você: se eu me acovardasse, aquela jovem, ela ontem iria embora sem a sua resposta. Na hora que ela foi embora, ela me abraçou de novo. Ela saiu um pouquinho antes da gente com a mãe dela. Ela me abraçou de novo e ela falou: Deus te abençoe também nos seus projetos. E eu senti que ela saiu dali. Amados, foram muitas pregadoras, cantores famosos, mas eu tenho certeza que aquela jovem, o mais importante de ontem para ela foi essa resposta. E Deus, Ele tem desejado fazer isso conosco aqui nesse lugar, amém? Deus tem nos colocado aqui nesse chaperó. Deus tem nos chamado para fazer a diferença aonde nossos olhos ainda não conseguiram chegar. O Senhor, Ele tem desejado fazer de nós como flechas, como colunas, como canais, como pontes. Não se acovarde, não recue, avante, e aquilo que o Senhor colocou no teu coração, Ele fará, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
por essa palavra viva e eficaz. Obrigado por falar o meu coração, o meu desejo. É que tu venha impactar também a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sei que os teus sonhos, Se você quiser se colocar de pé sempre a e adorar ao Senhor, permanece em mim. Ele está olhando para você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está contigo a todo momento. Eu te perdo e Ele está contigo a todo momento. Não importa onde. nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não errou. E Ele prometeu para você. Ele não voltará na sua palavra. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Creia, ela já está se cumprindo. Em nome de Jesus. Senhor, é sobre os olhos.